Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, dia 30 de dezembro. É o último culto do ano de 2020. Passou tão rápido. Parece que ontem nós estávamos falando sobre o início da pandemia, mas gostaria de pensar na mesma linha que fiz quarta-feira passada, no dia 23. No Natal, eu lhe fiz uma reflexão, eu lhe propus uma reflexão sobre sua visão sobre Jesus. E no último culto do ano, eu quero pensar que ano foi esse. Em dezembro do ano passado, as previsões para 2020, pelo menos nas minhas pesquisas, ninguém, nem no mundo secular, nem nas outras religiões, e nem no mundo religioso protestante, ninguém me avisou que em 2020 nós teríamos uma pandemia. Pelo contrário, se você fizer uma pesquisa no mundo religioso, você vai ver uma gama de igrejas que não apagaram, não tiraram das suas páginas as previsões de 2019, com declarações proféticas para 2020. Está lá, já falei sobre isso. Mas nenhuma delas me avisou que em 2020 teríamos uma pandemia. Que ano difícil, eu e você, nós talvez estejamos doidos para ele acabar, como num simples passe de mágica. Entrou em 2021, acabou os problemas. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas a gente gera essa esperança. Isso existe no ser humano. Mas, queridos, eu já falei com vocês várias vezes. Vai em Pernambuco, no Brasil. Procura um homem que você não vai achar, que eu acredito que ele não esteja nem no Brasil. Ele pegou um volante, eu estou chamando de volante da Mega Sena. Ele marcou 6 números, R$ 4,50. Ele jogou na Mega Sena. E ele ganhou 103 milhões. Eu não fui mais pesquisar a vida desse homem, acredito nem que ninguém vai conseguir. Mas se esse homem estivesse na sua frente agora, hoje, dia 30 de dezembro, você perguntasse, o que você achou do ano de 2020? Foi sensacional, porque ele vai olhar só para ele. A nossa tendência é olhar só para nós. Se foi muito bom, os outros. Queridos, o mundo científico ainda está discutindo por que a África não foi atingida pelo Covid-19 como o restante do mundo. A explicação mais aceita no mundo científico é que o africano, devido à história do africano, de tanto vírus, de tantas dificuldades, o corpo do africano, ele já está reagindo de uma forma melhor do que o europeu, do que o ocidente. É provável. Vou ficar só no mundo científico, não vou ficar discutindo isso. É uma boa argumentação que o africano já foi desenvolvendo nele imunidade por conta do seu passado. O europeu e o ocidente, que não convive com tanto vírus, ele foi atacado de uma forma mais profunda. É possível, mas a comunidade científica fica discutindo isso. Queridos, hoje é dia 30. Lá pelo dia 20, 19 de dezembro, eu estava assistindo um canal de esporte, e você deve ter assistido, e um dos jogadores da Liga Americana de Basquete, que é a maior liga de basquete do mundo, um jogador grego, ele fechou um contrato de 5 anos, e ele vai ganhar, em média, de salário, 20 milhões de reais por mês para jogar basquete. Um único jogador que é grego. E quando o apresentador chamou o comercial, e me chamou a atenção, o primeiro comercial que entrou foi dos Médicos Sem Fronteira. É incrível, como eu fui logo despertado para isso. Acabou uma matéria onde um jogador de basquete vai ganhar por mês 20 milhões. O primeiro comercial entrou e os Médicos Sem Fronteiras pedindo ajuda, e o comercial diz, R$ 1 por dia. Eu fiquei lá na minha casa pensando,
Que mundo é esse? A gente culpa Deus, tudo é culpa de Deus. Mas a Liga Americana pode, por isso paga. Você fica imaginando, se a Liga Americana pode pagar 20 milhões por mês a um jogador, quanto de dinheiro mexe nesse mundo do basquete americano? Mas, ao mesmo tempo, os Médicos Sem Fronteiras, que eu não sei o nome de um que trabalha nesse projeto lindo, maravilhoso, me pede R$1 por dia. Que mundo é esse? Mas isso acontece só no ano de 2020? Não, isso acontece todos os anos. Foi feita uma pergunta, em que mês e em que ano houve uma explosão em Beirute? E várias pessoas falaram que foi em 2019. A explosão em Beirute foi no mês de agosto de 2020, mas a explosão foi em Beirute. Como ela não atingiu o restante do mundo, há uma tendência humana a não guardar datas. Mas quando se perguntou quando é que o vírus Covid-19 apareceu no mundo, não teve uma pessoa que não tenha respondido janeiro, fevereiro e março de 2020. E a explosão de Beirute foi no dia 4 de agosto de 2020. Mas eu não me lembro mais porque não me atingiu. Queridos, coloque isso no seu coração. Que ano foi esse? Foi um ano difícil. E eu quero voltar e fazer essa reflexão com você, como fiz no Natal. Usando como texto base Lucas capítulo 13. Quando alguém chega perto de Jesus, em Lucas 13, no versículo 1, e dá uma notícia ruim. No versículo 4 vem outra notícia ruim. Lucas 13, 1, uma notícia ruim. Lucas 13, 4, outra notícia ruim. E imediatamente Jesus propõe uma parábola. Aí Jesus vai contar uma história para tirar lições. Naquele momento, Jesus só recebeu notícia ruim. E Jesus pega as duas notícias ruins e faz uma analogia com uma parábola, já caindo para o mundo espiritual. E a primeira visão, de que ano foi esse? É a visão do dono, é a visão de juízo. Independente do ano, seja 2020, 2019, ano 3000, ano 2050, vai haver juízo. Beirute, caminhão com ônibus, caminhão caindo, alguém morrendo. Não adianta querer colocar só em 2020 as tragédias fazem parte da humanidade. E quando Jesus recebe duas notícias ruins, ele propõe uma parábola para abrir os olhos das pessoas, para não querer colocar em apenas um momento as tragédias. E Jesus fala, a visão do dono é a visão do juízo. O juízo, ele existe, o juízo vai sempre existir. Abra seus olhos. E aquele dono da vinha, ele fica decepcionado, ele fica frustrado. Quando ele olhou aquela árvore, Lucas capítulo 13, ele viu ela toda bonita, ele chegou perto e ele ficou frustrado. A aparência era de uma árvore cheia de frutos, mas a realidade era uma árvore sem frutos. Então ele deu uma ordem, corta. É a visão apenas do juízo do fruto. O dono desta parábola que Jesus está propondo, ele diz, vai ter juízo. E eu estou te afirmando, sempre vai ter juízo. E no caráter espiritual, um dia vai ter juízo. Não foi no ano de 2020, ou ainda não foi. Vai haver juízo, coloca isso no seu coração. E Jesus pega duas notícias ruins e passa para o mundo espiritual. E coloca você, na sua visão, vai haver juízo. Crendo você ou não, um dia vai ter juízo. Só que na parábola de Jesus, a visão do dono, ela é apenas pelo resultado. Eu quero fruto, não tem corta. Coloca isso no seu coração. Não tenha este tipo de visão. A visão do juízo com critério do resultado. A segunda visão.
está no versículo 8 de Lucas 13. É a visão do cuidador. É a visão daquele trabalhador que todo dia foi lá perto da árvore, até conversou com a árvore. Você nunca conversou com uma planta? Eu ainda não. Mas eu conheço pessoas que conversam com a planta. A visão do cuidador, quando a visão do juízo do dono foi corta, ele chegou perto do dono, perto da visão do juízo e falou assim: deixa mais esse ano, deixa mais 2021, deixa que eu cuido. Essa árvore tem potencial, ainda não deu um fruto, mas ela tem potencial. É a visão da intercessão. Jesus está dizendo àquelas pessoas que foram contar as notícias ruins: vai ter juízo, mas ao mesmo tempo que tem a visão do juízo, tem a visão da intercessão. Alguém está cuidando da árvore, alguém está dando a opção: deixa que eu cuido, mas ninguém vai cuidar, eu vou cuidar, eu estou me dispondo a cuidar da árvore. É a visão da misericórdia, é a visão da compaixão. Mesmo no ano de 2020, os Médicos Sem Fronteiras não pararam de trabalhar, porque é a visão da misericórdia, é a visão da compaixão. Você que está me vendo, quantas pessoas você e nós não ajudamos em 2020, mas a visão do cuidador, a visão da misericórdia, a visão da compaixão, às vezes ela se perde pela visão do juízo. Corta, não está dando fruto, corta, é a visão do juízo. Mas mesmo no ano de 2020, a visão da compaixão, a visão da misericórdia, ela existe. Jesus está falando isso. Tem duas notícias ruins, versículo 1 e versículo 4. Jesus propõe a parábola, a visão do juízo, mas junto com a visão do juízo, também tem a visão da misericórdia, a visão da compaixão, a visão da intercessão. Deixa mais esse ano. E para nós encerrarmos a reflexão desse último culto do ano de 2020, versículo 9, é a visão da mudança. Versículo 9, se é condicional. Jesus diz, levando para o mundo espiritual: vai haver juízo, tem a visão da misericórdia. Você está entendendo que o intercessor é o próprio Jesus Cristo, mas Jesus diz, se é condicional, precisa acontecer uma mudança. Aquela árvore que é a parábola de Jesus, ela precisa em algum momento dar fruto, porque o cuidador pediu mais um ano. Tem um prazo de validade. Se esse ano acabar e a árvore não produzir fruto, a visão do juízo vai chegar. Queridos, depende da árvore. A árvore está sendo cuidada. A árvore tem um cuidador. O cuidador pediu ao dono mais esse ano. O dono que veio com a visão do juízo permitiu mais um ano. Coloque isso no seu coração. 2020 foi muito difícil. Alguns dizem que 2020 é a voz do juízo. Eu não vou muito por essa linha, não. Eu não gosto dessa linha. Eu gosto do que eu estou fazendo aqui. Tem visão do juízo, mas tem visão do intercessor, mas tem a necessidade de mudança. E depende da árvore. Ela está sendo cuidada. A árvore é você. A árvore sou eu. No mundo espiritual vai ter juízo. No mundo espiritual tem o intercessor, tem a compaixão, Jesus. Aí vem o versículo 9, se depende da árvore. A árvore é você. Eu acho isso muito claro. Essa reflexão em Lucas 13, para mim, ela é latente de clareza. Não é o ano de 2020 que me determina. Quem me determina é Jesus, sou eu. Então, queridos, finalizando o culto do dia 30 de dezembro. Que ano foi esse? Foi um ano difícil. Mas um ano não determina quem eu sou. Um jogador ganha 20 milhões, os Médicos Sem Fronteiras me pedem R$1 por dia, um ônibus bate com um caminhão, um ônibus cai da ponte, pessoas são mortas. Em 2020, isso ficou latente, ficou marcado.
mas o juízo acontece todos os anos. Beirute, talvez você não lembre quantas pessoas morreram, quantas ficaram feridas. Por quê? Foi lá em Beirute. Mas o Covid, você chora porque alguém de perto nós perdemos. O juízo, ele não vai acontecer porque foi longe ou foi perto. O juízo vai acontecer porque ele vai acontecer, independente do ano 2020. Coloque isso no seu coração. O ano poderia ter sido o ano mais maravilhoso do mundo. Ninguém está falando de vírus, ninguém está falando de Covid, mas o juízo vai acontecer. Coloca isso no seu coração. Que ano foi esse? Foi um ano difícil, mas o juízo pode acontecer em 2021, em 2022, em 2023, porque o juízo não depende do ano, mas junto com a voz ou com a visão do juízo, vem a visão da misericórdia. O cuidador, ele está sempre perto da árvore. Não perca Jesus da sua visão. Semana passada eu falei sobre isso. Qual a sua visão do Natal? Sem Jesus não tem Natal. Queridos, que Deus te abençoe. Voz do dono é a voz do juízo. Visão do cuidador é a visão da compaixão. E visão da realidade, versículo 9, há de ter mudanças. Se é condicional. Vamos falar com Deus e a gente encerra aqui o ano de 2020. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e vão continuar, porque vamos virar para 2021 e o trabalho continua. Deus, nós estamos encerrando aqui o ano de 2020, quando no cenário dos cultos de nossa igreja, que são enviados para as pessoas. E nesse momento, Deus, nos dê um ano de 2021 com uma visão mais esclarecedora, com uma visão mais próxima de Jesus, de uma visão mais perto do cuidador e uma visão de que a árvore necessita dar frutos. A árvore necessita ser transformada, se permitir ser transformada. Deus, nesse momento, toda sorte de bênção está sendo levada até a sua casa. Ao ouvir a minha voz, que a sorte de bênção de Jesus invada o portão da sua casa, o terreno da sua casa, o elevador do seu edifício, o corredor do seu edifício, a porta da sua casa, nesse momento, foi abençoada em o nome de Jesus. Que Deus, pois, lhe abençoe. Amém e amém.